Regina, você fala muito sobre a dor do silêncio. Na prática, quais as consequências dessa dor para a esposa que sofre com a falta de diálogo no relacionamento? Tem uma frase no livro O Curso em Milagres que ilustra bem essa pergunta. O que não é expressado não é curado. Muita gente acredita que amar é suficiente para sustentar uma relação. Mas a convivência costuma mostrar o contrário. Na sua visão, o que torna a convivência conjugal tão desafiadora para a esposa que busca por sua ajuda? Você já deve ter ouvido a frase: se só o amor fosse suficiente, todo mundo que se ama estaria junto, não é verdade? Muitas vezes uma palavra nem é sobre aquela dor, mas lembrou você daquela dor. Aí você reage, né? Então, por isso é que é interessante que a gente resolva as dores e não guarde ela para si, porque ela traz prejuízo, muito prejuízo, né, para o corpo físico. Olá, iluminados e iluminadas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Família Midas. De volta aqui conosco está a Edna Rojas. Quem acompanha já sabe, além de terapeuta de casal, ela é mentora de esposas de empresário no diálogo conjugal. Ela transformou a própria história em uma metodologia. O que antes era dor, hoje é ferramenta de reconstrução, de diálogo dentro do casamento. Seja muito bem-vinda, querida Edna. Olá, Midas! Muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço por mais essa oportunidade de falar de algo que eu carrego como uma grande verdade. Muito obrigada. Regina, você fala muito sobre a dor do silêncio. Na prática, quais as consequências dessa dor para a esposa que sofre com a falta de diálogo no relacionamento? Tem uma frase no livro O Curso em Milagres que ilustra bem essa pergunta. O que não é expressado não é curado. Eu não sei se vocês conhecem o Curso em Milagres. Ele é um livro que foi canalizado pela doutora Ellen Sukman. Ela era uma psicóloga americana e ela dizia que ela recebia mensagens através de um ser de luz que se chamava Jesus. Pois bem, o que não é expressado não é curado. Essa frase, gente, ela fala profundamente sobre tudo aquilo que a gente vai guardando dentro de nós e que não vai sendo resolvido, né? Que é aquela coisa que você guarda, que você vai acumulando e que vai te fazendo mal, logicamente, mas não é resolvido, é guardado, tá? É como você recusar de limpar uma ferida e colocar um curativo em cima. Com o tempo, o que acontece? Essa ferida vai infeccionar e vai se espalhar, né? É assim que acontece quando a gente guarda nossas emoções, quando a gente guarda algo que está nos machucando, que nos traz uma mágoa, uma tristeza ou coisa parecida, e a gente deixa aquilo guardadinho dentro de nós, achando que aquilo, estando ali guardado, sem falar, sem mexer, vai estar resolvido. Acontece que não se resolve nada guardado, nada sem expressar, sem pôr para fora, né?
E por que a gente guarda mágoas? A gente guarda mágoas porque nós não aprendemos a expressar nossos sentimentos, né? Nós não sabemos como expressar nossos sentimentos. E como tudo nessa vida é aprendido, né? Ficou essa lacuna aberta, digamos assim, em todos nós, quando a gente não consegue colocar para fora aquilo que nos machuca e traz sofrimento para nós, tá? Quando eu vejo isso muito claramente, assim, quando eu pergunto para uma paciente como ela se sente com relação a algum fato que ocorreu, que aconteceu, o que eu ouço da paciente é assim, isso é geral, viu, gente? Assim, a maioria das pessoas. Em 99% as pessoas são assim mesmo. Elas, em vez de falar como se sente, a pessoa responde assim, geralmente. Vou dar um exemplo aqui de uma frase, de uma resposta. Edna, eu sinto assim, se ele não tomar uma atitude, se ele não mudar, vai ser difícil continuar assim. Mas aí eu torno a repetir. Mas como você se sente? Aí a pessoa torna a repetir a mesma coisa. Eu acho que ele precisa, né? Eu sinto que ele precisa mudar, que senão as coisas não vão caminhar desse jeito. Então, vocês percebem que eu fiz uma pergunta que é de sentimento, como ela se sente com relação àquela situação, e ela não conseguiu identificar ali o sentimento, a emoção, o que ela está sentindo, o que está ali guardado dentro dela a respeito do fato, a respeito do que está acontecendo. Então, isso é muito comum, e isso é ruim porque essa mulher, ela não tem noção nenhuma ela não tem nenhuma noção de o que ela está sentindo, o que está dentro dela, né? Ela não consegue falar se o que ela está sentindo é uma mágoa, é um sentimento de abandono, de desprezo, o que é, né? Se ela sente que ela está sendo rejeitada, então ela tem essa dificuldade de identificar aí o sentimento dela, né? E aí, quando a mulher ela não consegue expressar como ela está se sentindo dentro da relação, o que acontece? Um afastamento, né? Porque o marido já começa a ficar um pouco afastado dela, porque ali não tem abertura nem do lado dela, nem do lado dele, né? Aí, consequentemente, de uma forma natural, o marido já começa a se afastar e ela também. Então, aí há um afastamento e isso é muito comum e acaba que esse afastamento gera até muitas vezes, né, chega até a uma separação. No início do meu casamento, eu tive muita dificuldade com a comunicação, já falei isso aqui no outro podcast, e o que me trouxe de consequência a eu não saber expressar as minhas emoções, os meus sentimentos, o que eu sentia, foi questões de saúde, né? Eu comecei a ter insônia, comecei a ficar uma noite inteira sem dormir. Também tive questões de ansiedade, eu ficava muito ansiosa e tudo, porque você imagina, é uma tristeza muito grande, né, para a pessoa que não consegue se expressar o que está sentindo, e ela está ali passando por muitos sentimentos, muitas emoções, ali, turbilhões de coisas, né, acontecendo, de sentimentos ali,
e ela, sem conseguir colocar isso para fora, sem conseguir se expressar. Então, várias questões, você me perguntou aí, né, as consequências, então, várias questões podem acontecer, pode vir, ter, né, a pessoa ter na sua saúde física. Então, isso é algo realmente muito, muito sério. Edna, fala pra gente, na sua experiência, o que mais impede uma esposa de conversar com o marido? É o medo do conflito, a rotina corrida, ou existe algo a mais, algo mais profundo aí? Eu diria que medo e algo profundo se complementam. Só existem duas emoções, amor e medo. Então, só existe duas formas de você se expressar. Ou você se expressa no amor, ou você expressa no medo. E o medo, ele tem diversas formas, ele aparece em infinitas formas, tá? Como, por exemplo, a raiva e o ataque. Então, se a esposa ela tiver um momento de raiva ou de ataque, ou o marido, essa raiva e esse ataque, eles estão... o que está por trás, ou melhor, o que está por trás da raiva e o ataque é o medo, um medo de ameaça. Então, de se sentir ameaçado, de sentir rejeição, frieza, né? Então, assim, todo medo tem uma explicação por trás dele, né? Todas as nossas reações que estão ligadas ao medo, elas têm uma explicação por trás dessa reação. Então, por exemplo, a pessoa que ela se sente que não é boa o suficiente, ela vai ter ali uma reação de medo à intimidade, por exemplo. Então, ela fala, eu não sou boa o suficiente, né? Então, aí ela já começa a achar que ela não deve se envolver intimamente, né? Como o medo, ele funciona como, fazendo uma analogia aqui para vocês entenderem melhor, é como uma árvore. A raiz da árvore é o medo. O tronco é o ego, o nosso ego, né? Que está ali o tempo todo colocando coisas na nossa cabeça. E os galhos e as folhas são a forma com que você reage às situações. É o que você sente durante o dia a dia, né? Então, se é uma raiva, se é uma rejeição, se é uma indiferença, se é culpa, se é vergonha. A culpa e a vergonha, por exemplo, é medo de não ser amado, né? Então, quando a pessoa ela sente uma vergonha, ela fala, ela sente assim, eu não vou ser amada, né? Isso é medo, né? Então, o medo ele está presente na nossa vida, em todas as nossas ações, o nosso comportamento. Então, como eu já falei, a gente se expressa de duas formas, ou no amor, ou então através do medo. Eu tenho aqui um exemplo real, que até foi escrito pela doutora Ana Bertoni. A doutora Ana Bertoni, ela é uma PhD, psicologia, e ela traz em um dos livros dela um caso real, aliás, ela traz vários casos, mas esse aqui ele vai ilustrar bem aqui o assunto. De um casal que eles estavam discutindo quem iria preparar o café da manhã, porque, na verdade,
o marido ele queria que o café da manhã fosse preparado pela esposa. E a esposa, ela não gosta de preparar café da manhã. E aí, quando ela foi estudar ali o caso, investigar o caso ali dos dois, ele se expressou, né, que para ele o ato de fazer café era uma forma da esposa mostrar carinho e atenção por ele. Porque quando ele era solteiro, a mãe dele fazia o café, preparava o café da manhã, todas as manhãs para ele. E ele entendia que aquele ato dela era uma expressão de amor para ele. E aí ele entende que ele estava entendendo que a esposa não queria preparar o café porque não gostava dele. Então, entenda que é bem complexo essa questão da comunicação, porque a gente, às vezes, está comunicando uma coisa no falar, mas, na verdade, a gente está sentindo uma outra coisa, a gente está precisando, na verdade, a nossa necessidade é outra, e não aquela que a gente está expressando. Então, assim, é bem complexo, né? É um assunto bem complexo, por isso que existem aí as terapeutas, justamente para poder ajudar o casal aí nessa interpretação do que está acontecendo aí, tanto com um quanto com o outro, para poder chegar aí a um acordo. Uau, que coisa, hein? Eu fiquei ouvindo você dando exemplo, né, da situação do café, uma coisa aparentemente simples que pode, né, pela falta do diálogo, se tornar uma coisa aí muito maior e prejudicar muito a vida do casal. Olha só, Edna, você criou o grupo das elegantes dentro da sua mentoria. Na prática, qual é a força desse grupo para uma esposa que enfrenta dificuldades no diálogo e por que estar em grupo pode ser um fator importante para essa esposa? Tem uma frase que é muito clichê, mas eu vou falar, porque ela é outra questão que vai ilustrar bem aqui essa pergunta, que é a união faz a força. Quem já não ouviu falar dessa frase, né? E aí, por conta dessa frase, surgiu aí a dinâmica também, que é uma dinâmica muito clichê, que é a dinâmica dos gravetos, né? Eu acho que todo mundo aqui já conhece, mas é muito mais fácil você quebrar um graveto na mão do que você quebrar um fecho de gravetos, não é isso? Pois bem, nós temos aqui eu tenho um exemplo aqui de uma psicoterapêutica que depois ela, inclusive a história dela está no livro da doutora Robin Nuruti, depois eu vou falar sobre ela, mas essa psicoterapeuta, ela atendendo e tudo com seus pacientes, ela se viu na necessidade de buscar um grupo de ajuda para ela mesma, para a terapeuta, tá? E aí ela encontrou muita força nesse grupo e conseguiu, com a ajuda das pessoas que estavam ali passando por situações semelhantes ao dela, a situação que ela estava se passando, ela conseguiu forças para enxergar o que ela não enxergava e sair da situação que ela se encontrava. E aí, o que eu quero dizer para vocês? O grupo, gente, é algo que ele faz uma grande diferença na vida da pessoa que precisa ali de
apoio, que precisa enxergar ali situações parecidas com a dela, que precisa estar junto com pessoas com situações semelhantes à dela. Né? A terapeuta, doutora Robin Noruda, ela é do livro Mulheres que Amam Demais. Ela escreveu esse livro muitos anos atrás, e a partir desse livro dela surgiu aí o Grupo MADA, que é um grupo de apoio às mulheres que amam demais. E aí, quando eu pensei em construir, né, o grupo das Elegantes, eu tinha absoluta certeza que um grupo ia complementar a minha metodologia. Então, eu pensei como um complemento, como eu vou reunir essas mulheres elegantes, né, que vão aprender a falar com elegância, todas no mesmo lugar, para que elas possam trocar figurinhas, para que elas possam se espelhar na experiência das outras, né? E todas ali com o mesmo, com a mesma dificuldade na comunicação, com a mesma dificuldade ali em ter um diálogo funcional com o marido. E o grupo, como terapêutico, é algo que existe há milhares de anos, né? Em 1930, o grupo terapêutico ele foi trazido por um psicoterapeuta, e ele é psiquiatra também, que é o Dr. Jacob Levy, como uma ferramenta a mais para a terapia, né? E hoje nós temos aí grupos, terapias feitas em grupo, né? Então, em vez de ser a terapia individual, a terapia de casal, você pode aí reunir a terapeuta, ela tem permissão para isso, de reunir todos os casais que estão ali com o mesmo problema, com a mesma dificuldade, em um mesmo grupo, né, todos reunidos ali, fazendo uma sessão com a terapeuta. Então, assim, o grupo, ele já é mais que comprovado que é uma força maior para a pessoa que está ali passando por um processo de mudança, né? E aí nós temos, vocês possivelmente conhecem vários grupos, né? Eu posso citar aqui, já citei MADA, mas tem o Al-Anon, que é o quê? Que é um grupo de apoio a famílias de dependentes químicos. Tem GAL, que é um grupo que ajuda a pessoas que estão passando por luto, né? Tem a rede API, que ajuda as mães que perderam seus filhos de uma forma muito trágica. E fora esses grupos, que são grupos terapêuticos, nós temos também os grupos para mulheres empreendedoras, né? Temos vários grupos aí espalhados, não só no Brasil, no mundo, né? Nós temos aqui no Brasil o Clube Delas, que é um clube de network feminino. Eu mesmo já participei de alguns e são muito bons, porque a gente precisa de apoio, a gente precisa de exemplo, a gente precisa de estar junto de pessoas que têm ali coisas para nos passar, que vai nos ajudar, né? Informações importantes, e que vai ali dar mais força para a gente, né, para o que a gente está passando, o que a gente está precisando. Então, temos vários aí, Mulheres Conectadas, né, que também é uma comunidade aí de mulheres que buscam o sucesso na carreira, sucesso para empreender. Então, o grupo realmente é algo que ele ajuda muito no processo de transformação, no processo de evolução, né? Então, as Elegantes é mais um desses grupos aí que está aí, ele foi constituído para isso, para poder dar apoio a essa mulher que está aí
buscando uma comunicação funcional, buscando realmente um casamento de verdade. Maravilhoso, muito bom. Eu acredito que a questão do grupo também é a questão do seu ponto de vista, né? Cada um tem a oportunidade de colocar o ponto de vista e aprender com o outro e entender que o outro também pode ajudar, né, nessas situações desafiadoras da vida. Incrível, incrível. Edna, muita gente acredita que amar é suficiente para sustentar uma relação. Mas a convivência costuma mostrar o contrário. Na sua visão, o que torna a convivência conjugal tão desafiadora para a esposa que busca por sua ajuda? Você já deve ter ouvido a frase: se só o amor fosse suficiente, todo mundo que se ama estaria junto, não é verdade? Pois é. O que acontece é que a gente não se relaciona só com aquela pessoa que a gente casou, né? A esposa não relaciona só com o marido, ela relaciona também com a criança ferida que está dentro dele, da criança ferida que ele carrega, tá? E aí você imagina a complexidade disso, né? Tem um projeto de negociação de Harvard, que é um projeto muito famoso, é um projeto que já existe há bastante tempo e traz uma resposta muito boa. Eles já conseguiram, inclusive, colocar fim a conflitos de um país com o outro, enfim. É um projeto onde trabalha essa questão da negociação, isso em todos os âmbitos, em todas as áreas e em todos os formatos, em relacionamento também. E aí, o que fala esse projeto? Que, na verdade, uma conversa são 3 conversas. E aí isso acontece da seguinte maneira: quando eu estou falando sobre um assunto, tá? Eu estou falando do fato em si, né? Aconteceu algum fato, digamos que 2 pessoas conversando, o marido e a esposa, tá? E o assunto é alguma coisa que aconteceu, um fato que aconteceu, que estão discutindo ali, conversando a respeito. Só que existe as 3 conversas no sentido de que a primeira conversa é o fato em si. A segunda conversa é o que a esposa entendeu daquele fato e o que ela está sentindo a respeito daquele fato. Ou seja, ali está os medos dela, né? Então, ela está colocando ali naquela conversa, esse sentimento dela, né, que podemos chamar como algo oculto, que é só ela que sabe, porque está dentro dela. E a terceira conversa é a do marido, porque tem a posição dele também ali, né? Com relação àquela conversa. E aí, o que acontece? Como eu falei no início, a gente carrega para a vida a nossa criança ferida, porque não tem como você livrar-se de coisas que você passou.
principalmente em questões de traumas emocionais, tá? E quando eu falo em traumas, você pode achar que é algo grande que aconteceu, né? Porque a palavra é uma palavra um pouco pesada, mas não, traumas, tem traumas pequenininhos também, né? Então, você carrega ali algo como alguma coisa que aconteceu que você interpretou que a sua mamãe ou seu papai, quando era criança, não gosta de você. Né? Isso é um trauma. Aí você carrega esse trauma para a sua vida e você vai na fase adulta, você vai... aquilo vai refletir num posicionamento seu, num comportamento seu, na forma com que você enxerga uma questão, com que você enxerga algo que aconteceu na sua vida. É lógico que você não vai fazer essa ligação. Ah, eu estou sentindo assim, porque quando eu tinha 5 anos de idade, eu entendi que meu pai não gosta de mim. Eu entendi porque ele falou aquilo, a minha mãe falou aquilo, eu entendi que não gosta. Não, não é assim, né? A gente vai carregando essas feridas, essas dores, de uma forma oculta, no nosso inconsciente. E aí a gente consegue... quando está adulta, a gente consegue fazer essa relação de uma coisa com outra e complica bastante, porque muitas vezes você nem sabe por que você está agindo daquela forma, com tanta raiva, com tanto ódio de uma coisa que a pessoa falou, e aquilo está ligado a um trauma, a algo que você ouviu quando você era criança, né? Então, assim, é bem complexo isso aí. Para a gente ilustrar, eu vou trazer aí um caso real. Eu gosto de sempre trazer algum caso real e eu procuro trazer de livros, porque, e não de pessoas que eu atendo, porque na nossa profissão existe aí o sigilo, né, profissional, e a pessoa pode se sentir bem à vontade em colocar aí tudo que está acontecendo na vida e os seus sentimentos e tudo, porque a gente garante ali uma preservação ali do que a pessoa está falando, do que está acontecendo, então a gente preserva ali toda a história. Então, por isso que eu trago sempre de livros, né, porque nós temos aí uma coletânea imensa aí, uma literatura imensa de profissionais que trazem para a gente esses exemplos. Então, eu gosto de trazer sempre esses exemplos, porque fica uma coisa mais profissional. Tem um caso real, né, que são casos, esses todos são casos reais que a gente encontra em livros, que é da doutora Victoria Felton. A doutora Victoria, ela além de psicóloga, psicoterapêutica, ela atua como americana, ela atua como conselheira, ou ela costuma também usar o termo de, como eu diria, gente, ela presta consultoria para pessoas que estão precisando de resolver questões monetárias, dinheiro, né? Questão aí de investimento e organizar as finanças. E aí ela recebeu um casal, e esse casal, aí chegou o marido muito nervoso, muito agitado, a esposa chegou logo em seguida, extremamente tranquila, calma, pessoas bem vestidas. Ela atende pessoas assim que têm patrimônios, então são pessoas de classe A. E ele muito agitado, falando que a esposa não toma
com conhecimento das contas, que ela só gasta, e que ela não se preocupa se vai ter o dinheiro para pagar a fatura do cartão. E aí ela, bem calmamente, né, ela falou que se fosse ficar com essa mesquinharia, que ela ia levantar, que ela ia embora, que ela já não queria mais nem ficar ali, porque ela achou que estava ali para poder falar sobre investimentos. Mas aí a doutora Vitória, então, pediu permissão se podia, porque ela fala que ela lança mão também da psicologia para ajudar nesses casos assim, quando ela percebe que há situações ali que não está muito clara. Então, aí ela pediu autorização deles para poder saber mais sobre a vida deles quando eram mais jovens, quando eram solteiros, quando eram criança, como é que a coisa acontecia, a dinâmica do dinheiro em casa. Aí o marido começou falando que o pai dele era uma pessoa de muitas posses, porém era uma pessoa que era suvina demais, muito mesquinha, que não deixava a mãe gastar um tostão, e que eles ficavam assim numa situação muito delicada, às vezes até passando por necessidade, sendo que eram pessoas prósperas. E com aquela situação toda, ele jurou para ele mesmo que não iria ser como o pai, que ele não queria ser como o pai. E aí ele sente que, às vezes, ele tem esse comportamento do pai. Ele sente que, por mais que ele não queira ser como o pai fazia, como ele lidava com a família, ele sente que ele ainda carrega ali uma coisa muito parecida com o pai, de não querer gastar, de ter medo, né, do dinheiro não ser o suficiente para pagar o cartão de crédito lá da esposa. E a esposa, ela foi contar sobre a história dela, e aí ela conta que ela viveu muito bem, era uma família muito tranquila financeiramente, que na casa dela nunca teve nenhum problema de dinheiro, mas que quando estava próximo a fazer a declaração de imposto de renda, que o pai dela ficava muito nervoso, e que eles até evitava ficar próximo ao pai. E aí, por várias vezes, o pai teve ataque de nervo, tanto que foi parar no hospital. E ela era pequena, e ela vendo aquilo tudo, e a mãe falando o tempo todo com eles, não conversem com o pai de vocês, porque ele está fazendo o imposto de renda. Então, assim, era muito tenso essa época. E aí, o dia que o pai foi parar no hospital, ela falou assim, aí ela lembrando disso, né, recordando, que ela pequena, ela falou assim, mas se é isso que o dinheiro faz com os adultos, não quero saber dele. Então, vocês vejam bem, ele traz uma ferida lá de trás, né? De que o pai era sovina demais, que o pai, mesmo tendo muito dinheiro, deixava ele, os irmãos e a mãe passar por necessidade. Então, ele trouxe isso para o casamento dele. E aí vem ela também com outra ferida lá, né, do imposto de renda, né, vendo aquela situação toda do pai, e ela traz aquilo também para o casamento dela. E aí, aí que tá, né? Os dois se amam. É fato que os dois se amam, né? Mas se não resolver aí essas feridas, não resolver aí o que está oculto aí nos medos de cada um, eles vão continuar
discutindo, eles vão continuar sem conseguir enxergar uma saída. E qual que é possivelmente o fim desse casal? Né? Uma separação, né? Eles não vão conseguir encontrar aí uma saída para resolver essa questão, a não ser que, logicamente, procure aí, né, uma mentoria, procure aí uma terapia para poder resolver essas questões. Eu acho que, como para mim acabou de cair uma ficha gigante, né, que não basta só o amor, não é o suficiente. Aposto que para você que está nos assistindo aí, que também tem um relacionamento, essa ficha caiu para você também. Então, o que eu vou te pedir? Dê o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Edna, por que às vezes uma palavra dita de forma errada dói tanto? Dói mais até do que a situação em si. Simplesmente porque tocou numa ferida aberta, né? E muitas vezes a ferida aberta, ela nem está relacionada com o fato da discussão, o fato em si, né? Mas a palavra dita, ela acionou um gatilho que fez o quê? Lembrar de alguma coisa lá que está mal resolvida, né? Alguma coisa que há um medo, né? Algo lá que precisa ser resolvido. Alguma coisa lá que você guardou, né? Que você trancou dentro de você. Isso é um perigo muito grande, gente, porque isso causa tanto prejuízo na saúde, que se a gente soubesse, a gente não guardava nada, né? A gente resolveria tudo. É lógico que eu não estou falando para a gente poder, tudo tem a forma de se resolver, né? Não é de qualquer maneira, mas a gente só não pode guardar, né? Eu vou dar um exemplo agora, um exemplo próprio, um exemplo meu mesmo, que aconteceu comigo, que para vocês entenderem que às vezes a gente guarda coisas, como eu já falei aqui, estou repetindo, a gente guarda dores que a gente nem sabe que a gente guardou. A gente nem sabe que a gente está com aquela dor. Por isso que é importante a gente resolver as coisas, as dores, né? As coisas que eu falo, as dores. As nossas emoções, né? É importante saber o que está sentindo, aquilo que eu falei aqui atrás, que quando eu pergunto o que você está sentindo, a pessoa fala, responde uma outra coisa. Então, você imagina a gravidade disso, a pessoa não sabe o que está sentindo, aquilo ali causa um problema imenso ali para a pessoa emocional. Daquele problema ali não curado, não tratado, vai surgir o quê? Uma doença no corpo físico. Então, assim, as coisas só vão complicando quando você guarda uma emoção, quando você não coloca essa emoção para fora, né? Bom, o exemplo que eu vou trazer aqui, para ficar bem claro para vocês, para responder essa pergunta aqui do Aldair, é que uma conversa com o meu marido, ele me chamou para ir em algum lugar, não vou me lembrar, porque isso já tem um certo tempo, eu não vou me lembrar que lugar é esse que ele chamou, e eu não estava muito bem naquele dia. Aí eu respondi não muito bem também, eu só disse que eu não iria. Só que eu falei de uma forma que não foi uma forma tranquila de falar, porque tem a forma elegante de falar, né? Que é aquela forma que você fala com clareza, com postura, você fala por que você não vai, né? Explica aquilo para a pessoa ela compreende, né? Só que como eu não estava num dia muito bem, aí eu já respondi simplesmente que eu não iria, e eu não respondi muito bem. Eu tenho consciência disso. Eu sei por que eu não respondi muito bem. E aí ele, logicamente, recebeu aquilo com medo,
né? Ele reagiu com medo, que é alguma emoção que ele guardou, algo que ele tem dentro dele, um sentimento que ele tem dentro dele. E aí ele reagiu àquilo, falando comigo que tudo bem, eu não ia onde ele queria, e que, sendo assim, ele não iria na casa do meu pai comigo. E aí é o seguinte, quando a gente não conversa de uma forma correta, porque existe uma forma de você falar que a pessoa compreende o seu lado, né? A pessoa, ela consegue colocar no seu lugar, né? Quando você não fala dessa forma, você recebe da forma com que você falou, porque é assim que trabalha o universo, a gente sabe que é assim, né? Então, eu recebi uma resposta à altura, né? Por eu ter falado que eu não iria, da forma com que eu falei, eu recebi da mesma forma que eu falei, né? Aí ele disse que não iria na casa do meu pai. Nessa hora, acionou um gatilho em mim, por quê? A minha mãe, ela havia falecido, minha mãe faleceu há um certo tempo, porém eu nunca consegui falar que minha mãe havia falecido, eu nunca consegui falar essa palavra. Então eu sempre falava assim, a minha mãe já não está mais aqui nesse plano material, né? Eu sempre falava de uma forma digamos assim, suave, né? Eu não falava da forma, o termo correto, que é minha mãe morreu ou minha mãe faleceu. Então, essa palavra, ela nunca foi dita para mim. Eu nunca disse isso, eu nunca consegui expressar dessa forma, né? Aí, nessa hora, ele acionou esse gatilho. Então, assim, eu fiquei muito mal nessa hora. Nessa hora eu virei para ele e falei assim, mas você vai fazer o quê? Mas o que a gente vai fazer lá em casa se minha mãe não está lá? E aí, gente, foi aí que eu percebi que havia uma dor mal curada. Havia uma dor que eu não havia curado, né? Então, só para vocês entenderem que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas acionou um gatilho, veio ali atrás uma lembrança, e aquilo foi para me mostrar que eu precisava curar aquela dor, né? Aí depois, sim, eu tratei aquilo em mim para ser resolvido, né? Eu tive paz e tranquilidade de dizer, sim, minha mãe morreu. A partir daquele momento, eu já consegui, depois, né, logicamente, que eu tive que passar por aquela situação para eu poder ver que eu tinha aquela ferida aberta. Então, isso aí é um exemplo que eu trago para vocês, para mostrar que, sim, as palavras, às vezes, ela dói porque foi tocada numa ferida, né? Então, muitas vezes uma palavra nem é sobre aquela dor, mas lembrou você daquela dor. Aí você reage, né? Então, por isso é que é interessante que a gente resolva as dores e não guarde ela para si, porque ela traz prejuízo, muito prejuízo, né? Para o corpo físico, traz doenças e às vezes até doenças incuráveis. Casamento não acaba do dia para a noite, ele vai morrendo devagar no silêncio. E esse silêncio é ainda mais destrutivo quando você é esposa de um empresário. Por fora, tudo certo, vida confortável, reconhecimento, mas por dentro, um vazio que dói. Eu sei como é falar e não ser ouvida, e isso não é normal do casamento.
O que eu faço na minha mentoria, a Estrutura da Mulher Elegante, é te mostrar o passo a passo para romper a dor do silêncio que nos adoece e construir um padrão de comunicação firme, clara e elegante. Não é teoria, é um mapa que eu trilhei com medo, com dor, com coragem e persistência. E que hoje eu ensino para mulheres como você. São 5 pilares que mudam o jogo. Primeiro pilar, diagnóstico do silêncio, para você enxergar onde e como ele está corroendo a relação. Segundo pilar, centro de postura, para fortalecer sua base emocional e se posicionar sem perder a elegância. Terceiro pilar, engenharia de conversas, para criar diálogos que realmente aproximam, mesmo em assuntos delicados. Quarto pilar, acordos vivos, para transformar promessas em mudanças reais e duradouras. Quinto pilar, blindagem do processo, para evitar recaídas e manter a evolução mesmo nos momentos difíceis. Tudo adaptado à sua realidade, porque cada casamento é único. Pensa no seu casamento como uma casa bonita por fora, mas com infiltrações internas. Se você não tratar agora, uma hora desaba. O meu método é o conserto da fundação, antes que seja tarde demais. Com esse processo, você resgata a sua própria voz, restabelece o diálogo que funciona e se reconecta emocionalmente com seu marido, mesmo ele sendo um empresário muito ocupado. Essa mentoria é para você, esposa de empresário, que já cansou de se calar e que quer ser ouvida e que não quer perder o seu casamento para o silêncio. Se isso falou com você, clica agora no link abaixo e vamos conversar. Espero por você. É lindo a gente perceber como a gente precisa trabalhar em nós, né? Então, assim, para se ter um casamento pleno, a gente precisa curar as nossas feridas, as nossas dores, para realmente a gente conseguir tanto diálogo, tanto relacionamento, ser saudável, né? Nossa, lindo, lindo demais. Edna, por que tantas conversas entre marido e mulher, elas parecem não chegar a nenhum lugar? Mesmo quando o assunto, às vezes, é bem simples. Porque, na verdade, eles não estão falando do problema em si. Eu já falei isso aqui outras vezes. Eu chamo de pseudo-questões, né? São o que você está falando, você está falando sobre um assunto, mas na verdade você está falando do medo que você carrega. Você faz uma ponte ali do assunto em si, né, do problema, do fato, com o medo que você carrega. Então, vocês imaginam o quanto isso é complicado, porque falar sobre um problema e resolver aquele problema, falar sobre como resolver, né, é muito fácil, gente. Né? Vamos ver a saída disso aqui, vamos ver o que a gente pode melhorar, como que a gente vai resolver isso aqui. Acontece que o casal, eles não falam sobre o problema, eles falam dos medos. E o mais sério é que nem eles sabem do medo que eles têm. Muitas vezes, a maioria das vezes. Então, como é que eu vou resolver uma coisa que eu nem sei o que é? Então, o problema, ele está lá para ser resolvido e não é resolvido e ficam falando sobre vamos resolver esse problema, falando sobre o assunto, mas aí entra as interferências do medo na hora da conversa, eles nunca vão resolver o assunto porque está ligado ao medo. Então, por isso que é importante ter esse conhecimento, entender disso, entender de sentimento, entender de medo,
para que você consiga se expressar sabendo do medo que você está ali se expressando. Por que você está falando aquilo? Né? Você tem clareza de por que você está falando o que você está falando. Aí fica muito mais fácil de você resolver o problema. Se os casais tivessem essa consciência, não haveria grandes conflitos, grandes brigas, né? Como a gente vê por aí. Muito, né? Muito comum. Porque eles não têm condições de resolver algo que eles nem sabem o que é, né? Se fosse só o problema, tudo bem, mas não é só o problema. Tem os medos que estão envolvidos ali, né? E assim, é para tudo, não é só em casal, não, mas nós temos que, eu falo isso para as esposas agora, nós temos que prestar muita atenção no que está por trás das nossas falas. O que está por trás quando eu falo uma coisa? Pode ter certeza, tem algo ali. Uma frase simples, simples. A gente vê isso muito, assim, é incrível as histórias, porque é uma pena que eu não posso passar aqui para vocês, mas a gente vê, assim, como uma frase conta um enredo inteiro de uma pessoa, assim, a história da pessoa toda. Tem essa eu posso falar, porque, na verdade, não é paciente, tá? Ela falou que ela falava sempre fala, falava, não, ela fala, ela fala muito, que uma frase, e essa frase ela tem toda uma explicação por trás, e vai ser bacana eu trazer isso aqui para vocês entenderem como é que a coisa funciona. Mas uma coisa que ela sempre fala é: sempre fui mulheres de homens poderosos. Aí o que acontece? Essa pessoa, o pai dela era um juiz renomado, um homem muito importante, público, todo mundo conhece, muito conhecido. Ele é uma pessoa de posses, né? Uma pessoa que tem patrimônio. Ele, a vida toda, segundo ela, né, ele falou para ela e para as irmãs de que se algum dia elas fossem casar, que deveria ser com homens que dessem a vida que elas tinham como solteira, que o pai sempre deu, ou mais do que o pai sempre deu. Então, ela cresceu ouvindo isso do pai dela, né? E aí, o que acontece? Chegou aí na idade de 20, 22, por aí. Ela conhece um senhor que tinha idade para ser pai dela. E aí, ela casa com esse senhor. A fortuna dele, 2 bi. Casou-se com esse senhor e ficou com ele por 15 anos. E chegou um ponto que a idade ficou muito distante, né, uma da outra. A idade ficou realmente difícil, a convivência. E aí ela se separou. E envolve-se com outro homem também mais velho do que ela, não tanto quanto o outro, mas também mais velho do que ela, e casa com esse outro homem, também uma pessoa de poder aquisitivo muito alto. E ela é uma mulher muito bonita, mas ela não consegue se envolver com um homem compatível com a idade dela.
porque ela carrega essa crença do pai. Ela carrega essa verdade do pai para a vida dela. E ela não consegue perceber, apesar da infelicidade que ela sempre carregou nos casamentos, no primeiro e agora nesse segundo, ela não consegue entender isso, porque para ela ser esposa, mulher de homens poderosos, é cumprir com o que o pai dela falou com ela anos atrás. Então, assim, isso é muito, muito, muito sério, porque a gente, se a gente não presta atenção no que a gente fala, a gente não consegue nem identificar, assim, o que a gente pensa a respeito daquilo, por que a gente está fazendo o que a gente está falando, né? Então, prestar atenção nas falas já ajuda bastante. Eu lembro do professor Hélio, que ele fala assim, se você não é próspera, só para você saber que você não é próspera, é só olhar para a sua vida, né? Então, assim, é só observar a forma com que você fala, né? As frases que você fala, porque as frases falam muito quem a gente é, ela diz muito quem a gente é. Então, assim, para as esposas que estão agora nos ouvindo, então, fique atenta à sua frase, fique atenta ao que você fala, porque essa fala pode te ajudar a sair de uma situação muito difícil que você está. Pode te ajudar a sair da melancolia, da tristeza, ou da vida ruim que você está vivendo. Uau, maravilhoso. E olha só, para você que chegou até aqui, para a gente saber que você está, né, nos acompanhando até esse momento, escreva aqui nos comentários. A partir de hoje, eu escolho estar atento com tudo o que eu falo. Edna, a forma como você traz clareza para um tema tão delicado como o silêncio no casamento mostra o quanto a sua missão é linda e como a sua missão impacta vidas. Eu quero te agradecer em nome de toda a família Midas. Gratidão. Eu é que agradeço, é sempre um grande prazer, é uma alegria muito grande estar aqui com você sempre. Muito obrigada. Iluminados e iluminadas, essa foi Edna Rojas, falando sobre o que impede o diálogo funcional, medos, conflitos, traumas e muito mais. Clica aqui no link abaixo para você agendar uma consulta diretamente com ela. Obrigado a todos que nos acompanham. E se você ainda não é inscrito no canal Família Midas, se inscreva, compartilha, manda no grupo do WhatsApp da família, espalha para todas as pessoas que precisam deste conteúdo. É isso aí, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.